E hoje um convidado de muita categoria. Vou deixar você, Zuzu, que é da comunidade. Temos aqui a nossa... Sim, a Shalom nossa Brasil. Tá bancada, mesa Shalom, a isso. bancada. Se vocês me permitirem, eu sou um goi, mas eu gostaria de me Você aproximar, não. Mas essa- me aproximar para, evidentemente, eu sou muito fã da cultura judaica. E da sinuca. Da comunidade judaica e da civilização judaica, que tem muita história para contar e tem muita coisa bacana. E eu gosto muito dos princípios, do estudo, do pensamento judaico. Eu acho muito bacana. Acho muito bacana. Muito Pois não, bem, Zuzu. ele é que é Eu vou rápido. deixar a palavra com vocês Muito agora. obrigado. É Você só que é um ouvir. cara que já fez Brit Milá, então a gente Sim. pode conceder Pode. aqui, né? Ele é rabino da Congregação Israelita Paulista, é representante da Confederação Israelita do Brasil. Ele dá aula de Bar Mitzvah, é um rabino muito respeitado, lá do Renascença, sei toda a sua história. Rabino Michel Schlesinger. Tá certo? Uma salva de Schlesinger. palmas. Muito bem. Eduardo Cunha. Olha, Schlesinger. Schlesinger. Acho que é Schlesinger. Nazim. Difícil. Tá Schlesinger. pronunciando melhor, viu? Schlesinger. Schlesinger. É. bonito. Difícil. É difícil falar. Michel Schlesinger. Você precisa dar uma paradinha porque... Schlesinger. Rabino, a gente está aqui num clima bem tenso, eu preciso falar, e é obviamente que a gente sempre precisa de uma palavra de sabedoria, e eu sei que a gente está na festa de Shavuot. Então eu queria trazer esta festa de Shavuot, até para o Marinho ouvir esse conselho que é legal, que é o momento onde a gente... É a festa da colheita, das semanas, onde a gente faz o casamento entre Deus e o povo judeu, porque Moisés recebe a Torá. E é um momento que também Moisés questiona muito Deus, né? Porque ele quebra, né? Os hebreus não tinha o bezerro de ouro. Então tem toda essa relação de Moisés questionando Deus e a gente receber a Torá. Se você puder falar pra gente, acho que é um bom momento. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, alegria estar aqui com vocês. E Moisés quer conhecer Deus face a face. Sim. Moisés fala, quero ver a tua cara, quero ver como você é. E Deus responde, você vai me conhecer na capacidade do ser humano de dialogar, de conversar, e não de sair na mão. Viu, Marinho? Sim, sim. O Moisés estava tranquilo, né? O Moisés não queria muito. Aí Deus chega e fala, não, você é o cara. Moisés tenta se esquivar de todas, as formas. Ele vai só gago, não consigo falar e tal. E ele tenta sair de alguma maneira e Deus fala, você mesmo, já escolhi. Você é o cara. Tá escolhido. Quando aparece, vai lá, fala com o faraó e manda libertar o povo. Ficou em pânico. Prezado faraó. Mas foi. Essa história que Moisés era gago é bem interessante, né? Moisés era gago, tem a história, né? Porque o faraó foi testar Moisés. Falou, será que eu posso mesmo ficar com esse filho? É a história lá que matam todos os primogênitos. Mas por que ele era gago? Existe essa alegoria, né? Que Moisés foi testado para ver se ele era realmente inteligente ou não, enquanto ele ainda era bebê, né? E aí ele tinha duas possibilidades. Uma bandeja cheia de riquezas da coroa do Egito, né? E outra com carvão em brasa. E Moisés era esperto, mas ele falou, se eu pegar a riqueza, vão perceber que eu sou esperto. E aí, então, para disfarçar, ele coloca a mão na brasa, queima a mão e põe na boca. Eita! Queima a língua E fica gago. Essa é uma alegoria judaica para explicar por que Moisés tinha essa dificuldade de fala. O Moisés, eu acho que Moisés é um cara top, né? É um cara top na história, né? O Moisés, ele não tem... né? Então, mas o Moisés não tem muita importância, né? Mas o Moisés foi um cara, né? Um cara... Não, o Moisés, ele tem muita importância. Não, eu digo assim, para quem não é da comunidade, para quem não estudou, tal, ele não tem essa protagonismo. Esse protagonismo. É um cara muito importante, né? Ele é um cara que ficou conhecido pela humildade, talvez por isso, né? O nome dele não seja um dos mais conhecidos, mas ele, do ponto de vista da narrativa bíblica, é importantíssimo. Aguentou reclamação do povo por 40 anos. 40 anos no deserto, o povo falando, mas só tem isso para comer, não tem outra coisa melhor e tal, tô com sede. 40 anos. E quando chegou na hora de entrar na Terra Prometida, não entrou. Morreu antes da travessia do Jordão. Sim. Não chegou nem... Falando nisso, sempre tem a idade dos personagens bíblicos, né? Tem gente que fala assim, Noé, 128, 900 anos. O que a gente sabe
da idade, porque... Ele quer os dados. Ele quer os dados do Ele quer o número. Ele quer saber quantas pessoas quer o número. os dados. Só não bloqueia Ele quer a planilha do Moisés. Não, porque isso Excel fica do uma Moisés. coisa assim... ele sabe Que é o hoje tablet difícil que ele viver mais mostrou. Não, Abraão fez o Brit Milá com 99 anos. mas provavelmente a contagem... Se eu não te conhecesse, eu ia chutar que você é economista. É que eu não te perguntei da história dos judeus, o dinheiro e o mundo. Você mas vai isso ver vai só, ser já, depois. É, Eduardo. Moisés viveu 120 anos, segundo a narrativa bíblica. Isso até se transformou numa idade símbolo no judaísmo. Quando a gente quer desejar o bem para alguém, a gente fala que você viva até os 120 anos. 120 anos foi a idade que Moisés viveu. Mas é claro que todas essas idades bíblicas são simbólicas, né? São símbolos. Tem personagem que viveu 700 anos. Noé, eu acho que... Tem Matusalém. Então, como é possível que esses É. personagens tenham vivido centenas de anos? Então, os números, na época da Bíblia, funcionam como símbolos. Né? Não é uma coisa assim de Mas não existe planilha, matemática. Mas não existe uma conversão de como se contava a idade antes para hoje. Não, a ideia é dizer a pessoa viveu muito tempo, há muitos anos. Né? Tem textos clássicos, né? Já que você tocou nesse assunto, é interessante, que falam, existem 10 exemplos de por que Jerusalém é uma cidade sagrada. E aí vem uma lista embaixo, você espera 10 exemplos, tem 8. Cadê? Miguelaram 2. Mas 10, eles querem dizer uns 10. É ordem de grandeza. Quer dizer, bastante. Eu queria perguntar pro Rabino, assim, como é que é, porque eu sei muito pouco da cultura, sei mais pelo Zuzu, que o Zuzu sempre passa alguns conhecimentos. Como é que é iniciação para uma pessoa que não conhece nada? Assim, qual é a principal mensagem que você passa para tentar cativar a pessoa, para puxar para a questão do judaísmo? Mas essa pergunta foi feita para os maiores sábios do judaísmo. Isso aconteceu 2000 anos atrás. É verdade. Chegaram para o Shammai, um sábio muito rígido e muito bravo. Hillel e Shammai. Estou me sentindo na sinagoga. Pode ficar à vontade. Hillel e Shammai chegaram para o Shammai e falaram, eu quero me converter para o judaísmo, mas eu quero aprender judaísmo enquanto eu fico num pé só. Quero ficar equilibrado num pé só e aprender judaísmo, ou seja, curso expresso. Curso rápido. E Shammai se ofendeu, mandou o cara embora. E ele foi procurar o Hillel. Hillel era o cara mais flexível. E aí Hillel falou, te ensino o judaísmo enquanto você está num pé só. Pode ficar que eu vou te ensinar. Aquilo que você não quer que façam para você, não faça para o outro. Não Acabou. faça para os outros o que Não faça para os outros o que você não quer para você. Esse é todo o judaísmo. O resto são comentários. Vá e estude. Então ele resumiu todo o judaísmo nessa frase. Não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Acabou. O judaísmo, ele é... Desculpa, pode fazer. Posso fazer? Rabino, em relação mais ao conflito e as rusgas, os ruídos ali crônicos, históricos na faixa de Gaza, que a gente voltou a ver as tensões se escalando, desde a primeira guerra árabe-israelita de 48, várias intifadas, e talvez seja o conflito mais duradouro e difícil de ter alguma solução. Pelo menos do plano espiritual, do ponto de vista espiritual, o que você acha que pode finalmente traçar uma esperança de convergência entre esses dois povos tão inimigos? Eu acho que nesse assunto o Brasil tem muito para ensinar, né? Porque a gente tem a felicidade de viver num lugar de diálogo, de convivência. Assim como vocês são judeus e têm amigos muçulmanos, eu a mesma coisa, muçulmanos que frequentam minha casa, eu frequento a casa deles. Posso falar uma coisa para vocês, que é o seguinte, esse negócio que a gente fala, não é o povo da Palestina. Não é o árabe. Hamas. É o Hamas. Exatamente. Que alicia o povo. É um grupo terrorista. Sim. E esse é que é o negócio, porque a gente confunde. todos os árabes. A narrativa. Narrativa. Para você ter uma ideia, Israel, que a gente estava vendo aqui, estava falando que a vacinação lá foi um exemplo. Tudo bem, é menor, não é o Brasil, não é Estados Unidos, não é tão grande. Mas o cara chegava para se vacinar, ninguém perguntava se você é palestino, se você é cristão, se você é árabe. Todo mundo, Exato. Todo mundo se vacinou em Israel. Isso. Todo mundo se vacinou chegava lá. Tá. E bom você explicar, porque tem judeu árabe. É importante fazer essa distinção. Mas o fato é que... Só que surge essa história, que é o povo palestino, né? E não é o povo palestino, é o Hamas. Um grupo terrorista. Que é um grupo terrorista. Que alicia.
Que também usa de escudo, Alicia né? Hospital, Cavalcante. criança, e aí às vezes Israel está se defendendo, né? Desses. Acho que você poderia contextualizar bem pra gente aqui. É isso, o Hamas é um braço do Irã lá na região, um grupo terrorista, reconhecido como terrorista por Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Japão, Canadá, todos os países reconhecem o Hamas como um grupo terrorista e que atira e ataca indistintivamente, mandou míssil para Tel Aviv. Está num momento terrível, inclusive. O objetivo agora, é pegar a população civil e Israel tem direito legítimo de se defender. De se defender. Agora, Rabino, para deixar o clima mais leve, Vamos tem falar- uma ideia que judeu é pão duro. E quando a gente vai olhar, os judeus têm uma relação com dinheiro, por alguns motivos, no meu entendimento. Um deles é a perseguição. Você não podia ter bens imóveis, então os bens móveis disso também era pecado na igreja emprestar dinheiro. Assim, por que criou isso? E se é verdade a avareza com o judaísmo e a relação dos judeus com o dinheiro? Não no Brasil, né? A gente tem o Banco Safra aqui, um dos, acho que é o brasileiro mais rico do mundo. E o brasileiro mais rico, né? E eu queria que você falasse um pouco disso. O judaísmo, assim como em todos os outros povos, tem avareza e tem generosidade, mas a imagem colou no judeu. Isso que eu queria por isso perguntar. que você diz exatamente, né? Porque os judeus tiveram que atuar como banqueiros numa época em que eles não tinham possibilidade de fazer outro trabalho. Os judeus não podiam ter terra, era proibido para os judeus terem terra. E os cristãos, por outro lado, não emprestavam dinheiro a juros, porque é proibido pela Bíblia. Então, os judeus eram aqueles que trabalhavam com comércio e trabalhavam com empréstimo de dinheiro a juros. Por isso que essa imagem colou. Mas existem judeus que se destacam nessa área, existem judeus que se destacam nas outras áreas. Tem judeu que não empresta dinheiro para ninguém e que é avarento, mas tem judeu que é muito generoso e ajuda muita gente, né? Então, Sim. Rabino, abre a senha do Wi-Fi, que a gente gosta da parte filosófica. O seu Samir quis perguntar. Eu queria que você falasse o que tem na Torá sobre dinheiro. Se eu não me engano, Kesef, que é o dinheiro, é desejo. E tem uma coisa importante que o Sam falou, e você está colocando aqui, que o judeu sempre distribui sabedoria. Então, apesar de sempre ser um povo que estava sendo expulso de algum lugar, ele levava os livros. E legado deixado de pai para filho na relação do dinheiro, que é desejo. Tem uma explicação da Torá que fala realmente sobre o quanto é importante o dinheiro no judaísmo? tem. O judaísmo fala muito sobre esse assunto. Em primeiro lugar, não é pecado ser rico. Boa. Sim. Desde que você ganhe o teu dinheiro de forma honesta Viu, e desde pessoal? que você continue comprometido com aqueles que têm menos que você, Estranho é ter que ajudando dizer aqueles que isso, né, precisam. Rabino? Então não é Tem que pecado dizer ser isso. rico, não é nenhum pecado ser rico. Nos Estados Não é Unidos, vergonha. Não é vergonha ser rico e não é pecado ser E rico. nos Estados Unidos é comum isso, né? Talvez tenha até a ética protestante Não, é o seguinte, ligado. é o seguinte. Já no Brasil trocando falam em miúdos que pra fazer vocês. sucesso é um pecado. Não, é né? assim. Deus, tudo é Deus. Sim. Deus que bolou. Deus que bola tudo, Deus é God Almighty. Deus dá o dinheiro pra você, Deus não. Samidana, pra você ajudar os outros. É isso Porque aí. não é seu dinheiro, é o dinheiro de Deus. Tá vendo, que ele Marinho? faz de Quer ajudar você eu. o Um cara, instrumento. Você faz de você o instrumento Paga minha- pra você Paga ajudar meu as cartão esse pessoas mês. que estão do seu lado. Ninguém leva É, embora esse isso. dinheiro. Esse dinheiro não vai embora sem Ele é ele. circular, ele vai passando. Exatamente. Você não É, leva o circular, dinheiro. igual- Tanto é que você morre, você não leva o dinheiro. Então leva. Deus escolhe você pra você ajudar a galera. Tá vendo? Paga Entendeu? minha fatura, Só que Marinho. você não ajuda ninguém. Eu ajudo. É, o Sami nunca Eu pagou o ajudo. almoço. Isso eu acho que é um- Sami nunca pagou. almoço também. Isso eu acho que é um Paguei. ponto dentro da filosofia. A outra coisa que você faz um trabalho depois para abordar, do Mitzvah Day, eu acho que filantropia, você pegar o Warren Buffett, que você gosta tanto, é um cara que pega o patrimônio dele e sempre está doando a grana. É um Bill outro Gates, preceito né? do Bill Gates. judaísmo de doação, né? Como o Emílio falou. Tem isso. Tem a noção de tzedakah. Tzedakah as pessoas às vezes traduzem como generosidade ou doação, mas é justiça social. A gente acha que ajudar quem precisa não é uma questão de escolha ou de bondade, é uma questão de justiça. A gente tem que trabalhar para que todo mundo tenha o suficiente para comer. Não é possível uma sociedade em que as pessoas morram de fome com a quantidade de alimento. 40% do alimento no mundo é jogado no lixo. A quantidade de alimento que é jogado no lixo tem a gente morrendo de fome. Então você tem que se responsabilizar. Se você ganha honestamente o teu dinheiro e você distribui ajudando quem precisa, não tem nenhum problema em você ter dinheiro e você viver uma vida confortável. Agora, a Ética dos Pais, né, que é um livro importante no judaísmo, pergunta: quem é rico? É rico. Quem é rico é aquele que está feliz com o que tem. Porque você sempre pode invejar o cara que tem mais que você e Exato. está Sempre vai ter. eternamente insatisfeito. Claro. Então, O se Emílio você- falou outro dia, não sei se brincando, falou: ó, estudem muito e, se puder, saiam daqui. Mas eu queria te perguntar
o papel do falou, tá estudo. estudando. Porque o Queimando judaísmo você tem com muito Rabino. assim, Modelo. pelo menos na minha família, eu não sou um judeu praticante. mas Judeu eu, sommelier, à la carte. Você olha o menu e Não, escolhe. não. Hoje eu vou fazer Olha chá. os deixa eu 10 explicar. mandamentos. Eu não faço. Eu não Yom fa- Kippur ele eu toma não- água. eu É a não- la carte. Ele dá um eu- migué. Eu não Dá faço. migué, não. Sabe os pega o 10 Yom Kippur. mandamentos. Puta migué. Eu não faço, eu não sou praticante, mas eu percebo que eu vivi num ambiente de princípios judaicos. E o estudo é muito importante para algumas religiões. Acredito que alguns povos, né, os asiáticos, são muito estudiosos. Queria que você falasse um pouco disso, Rabino. Como que os judeus se veem o estudo de uma forma diferente, assim, a questão de eu lembro, assim, você tem que estudar para você ser o melhor e qual que é a sua visão sobre Isso isso? explica muito do sucesso dos judeus em determinadas áreas, porque o conhecimento era a única coisa que o judeu podia carregar consigo mesmo. Quando ele era perseguido e ele tinha que mudar de região para região o tempo todo, os judeus foram expulsos de todos os países. Meu pai, tá? Não é tão distante. Sim. Meu pai é família italiana, morava no Egito, ele foi perseguido, veio para cá por perseguição religiosa, não podia mais morar lá. E os pais estimulavam os filhos a estudar porque falavam, se a gente for expulso, for embora, a gente vai ter que abandonar toda a nossa riqueza, nossos bens, tudo que a gente tiver, mas o que está aqui a gente vai levar com a gente. Então, essa foi a maneira judaica de sobreviver às perseguições. Estudar muito. Então, o judaísmo realmente valoriza o estudo, o conhecimento, a alfabetização desde muito pequenininho. Tem uma história que as crianças ganhavam doces na forma das letras hebraicas para que elas lambessem as letras hebraicas e aprendessem o formato das letras e começassem a se alfabetizar com 2 anos, com 3 anos, porque começavam a entender o formato das letras. Eu acho bonita a civilização judaica. Cultura, né? Eu acho muito legal a cultura. Muito rica. É, Por muito ser rico. judeu também. Só que é difícil, né? Hebraico é muito estudar. Não, é difícil ser. Tem que ter devoção. Eu ganhei o Tem livro do devoção. Weitman. O Weitman, Rabino. Davi Weitman. O Davi Weitman Pai me do deu o Tony livro. Aí Whipple. eu comecei a ler. Eu falei, bicho, Pra ser tem que fazer muito. passei, eu pulava. São 613 mitzvot, é muito. 613 é muito, é difícil. É difícil ali. Não. Mas você já é um mais moderno, né? Você já é uma Da coisa. CIP. Uma coisa mais diferente, Aberto, né? cabeça Qual é esse diálogo que você diz? A CIP, né, que é a sinagoga onde eu trabalho, é uma congregação liberal. Né? Então, existe dentro do judaísmo congregações que são ortodoxas, representadas pelos rabinos que vocês disseram, Toive, Weitman, e tem congregações que são liberais, né, que acreditam, por exemplo, na necessidade de ir para a faculdade, dos estudos acadêmicos, de estar próximo da ciência, né, que o conhecimento judaico ele é muito valioso, ele é muito importante, mas ele precisa estar em diálogo com o conhecimento geral. As outras religiões, muçulmanos, cristãos, etc., também têm coisas para nos ensinar. A gente tem que ter humildade de saber que a gente sabe muito, mas a gente não sabe tudo. E é a somatória de todos esses conhecimentos que faz a humanidade caminhar. Então, essa é a diferença, basicamente, da visão liberal de judaísmo. Não é ortodoxa, mas ela tem esse diálogo também com quem Moderno, igual você, né, Zuzu? Eu sou meio da CIP. Aliás, eu fiz Despojado. aula de bar mitzvah na CIP, que você ele? deve conhecer, com o Yehuda Busquila, saudoso Claro, rabino. abençoada Não está mais memória. com a gente. Foi meu professor também. Foi seu professor, estudou no Renascença. Você dá aula de bar mitzvah? Dei Ainda bastante aula de bar mitzvah. Hoje eu mais supervisiono as aulas de bar mitzvah e realizo cerimônias. Hoje de manhã teve uma lá na Teve CIP. uma? Teve. Com Agora todos deve- os protocolos e só no máximo 30 pessoas, todo mundo de máscara, toda aquela coisa. Mas hoje teve uma cerimônia. É que eu acho que o judaísmo desperta essa curiosidade dos rituais, do que é. Então, assim, não é todo mundo que sabe o que é o bar mitzvah. E como é que. O Emílio perguntou, como é que é a aula de bar mitzvah? É difícil, assim, se você não estuda no colégio judaico, não sei você tem que ler em hebraico na Torá, sem pontuação. Eu estudei e decorava. Porque Você tem que decorar, né? Assim, então, eu queria que você falasse do bar mitzvah. Falo, com prazer. Você lembra o texto que você leu na Torá? Claro que não. Eu lembro. Lembra? Vai lá. Fala aí. ואימו לו בשרולתו וישמעאל בנו בתשבע שנה. É do Abrão quando ele faz a circuncisão. Olá. Tá vendo? Bonito. Tá vendo? Bonito, hein? Valeu, hein? Eu não lembro nem o texto, nem
sei o que significa. Diz que ele tremia. Tremia com a pedra. Você faz na com mão. 13 anos, aí você tem que fazer pra todo mundo e você tem que... Mas e você não tem sabe. pontuação. Não sei. Não é possível. Eu Você não sei. Pode Da rezar, pedra. Rabino? Venemar vechaya Adonai lemelech al kol haaretz bayom ahu. Esse eu já ouvi, mas eu não sei. Mas essa- Você gosta, né? Essa eu já ouvi. Mas assim, eu só conheço Me emociona. essa eu já... O Meu sonho era ser rabino. Não, o sonho dele é fazer um mosaico na TV. Meu sonho, meu sonho. Eu fico emocionado. Essa eu já ouvi, mas não sei a letra. Mas Eu acho Só muito vocês agora. Você viu? Posso fazer uma pergunta burra ou não? Essa forma de você cantar, assim, é uma forma de... para você ter um aprendizado melhor, essa forma de você falar como se você estivesse cantando, assim, é Uma uma melodia. habilidade, exatamente. Uma melodia é uma habilidade para você, para a pessoa gravar o A ensinamento. música ajuda você a gravar o texto, exatamente. É uma forma, na época que não havia textos escritos, não havia livros. Então você grudava uma música num texto e ajudava você a memorizar. Com música, você é capaz de memorizar livros e livros e livros, porque a musicalidade te ajuda na memorização. Que nem professor de cursinho, que inventa música para tudo, e aí você lembra da tabela periódica. Como é que você vai lembrar aquela tabela periódica? Tem que ser com uma musiquinha, né? Então É técnica. Ô, Rabini, qual o lance da balançadinha aqui que a gente sempre vê? A turma dá aquela balançadinha e tal. Então, existe Também a maneira judaica é o de lance se da- rezar, tem aquela Sim. coreografia, tem aquele balanço, e é uma coisa que passa de pai para filho. É. A explicação não tem. Não tem. Não existe. Você me explicou. Não, então, eu vi alguma coisa, que eu sou curioso, eu gosto de ler e tal. Eles falam que é o balanço da chama. É o Ok. balanço da chama. Essa é uma bonita Você explicação. acompanha o balanço da chama para sua Pode usar. prece. Sua alma ficar Essa é elevada. É, eu achei bonito. usar essa Pode ser que explicação você agora. invente, que alguém o rabino invente. Não, mas agora pode usar Do essa. ponto O que eu ouvi também, desculpa interromper, o que eu ouvi também é que o movimento também Também é ajuda meio- na memorização. Sim. Assim como a melodia te ajuda a memorizar, quando você tem um movimento de corpo, Coreografia. a coreografia te É. ajuda na memorização. Então, assim, são explicações complementares, não é uma ou Mas outra. o movimento dá uma certa confiança para a pessoa, às vezes, diminuir o estresse. Por exemplo, autistas muitas vezes fazem movimentos repetitivos para aumentar a confiança. Eu queria te perguntar também, aqui no chat, muita gente tem muitas bandeiras de Israel, muita gente, muitos cristãos, muitos evangélicos, que de certa forma têm uma proximidade, né, com o Velho Testamento. Eu queria como que o judaísmo vê o Novo Testamento, né? Como que existe essa coexistência de religiões? Então, o judaísmo respeita o Novo Testamento, mas o judaísmo não canoniza o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, para nós, Existiu. claro, existiu. Jesus assim como existiu, Jesus sim, histórico existiu, exatamente. exatamente. Mas não faz parte do nosso grupo de livros sagrados. A gente tem um grupo de livros sagrados. Enquanto o Novo Testamento estava sendo criado, em paralelo, estava sendo criado o Talmud. Sim. É uma espécie de Novo Testamento judaico, né? Que é a sequência de debates, discussões, etc., sobre o texto bíblico. O texto bíblico é fechado, ele é canonizado, a gente tem só o Antigo Testamento, o Velho Testamento, e a continuidade não acontece no Novo Testamento, como para os cristãos, mas acontece no Talmud, nesse livro enorme de debates que durou 600 anos para ser produzido. Esse seria uma espécie de Novo Testamento judaico. A gente respeita os livros das outras religiões, como o Corão para os muçulmanos e assim por diante, mas não são livros sagrados para nós. Ô, Rabino, eu queria perguntar para você, você falou assim do Jesus histórico, aí é uma dúvida até um pouco filosófica minha, porque assim, existe o Jesus histórico, mas tem como você separar o Jesus histórico, porque ele é totalmente atrelado à questão espiritual, tem como você separar o Jesus histórico com o Jesus espiritual, sendo que se ele não fosse espiritual, ele não seria histórico? Como é que é? Até fiquei confuso. Eu também não entendi. Filosófica. Não, porque assim, muitas pessoas dividem. Existe o Jesus espiritual e o Jesus histórico, da história. Mas Jesus não seria histórico se não tivesse o apelo espiritual. Eu entendi o que você quer dizer. Na verdade, tudo que a gente chama de personagem histórico é uma mistura do que a gente tem de informação sobre aquela pessoa de verdade e os mitos que foram criados ao longo dos tempos em torno daquela pessoa. O fato é que a gente admite que Jesus existiu. E Jesus, inclusive, aparece nos escritos judaicos. Era um rabino.
Nasceu no meio judaico, viveu como um rabino e morreu como um rabino, na nossa visão. A diferença entre nós e os cristãos é que nós não o reconhecemos como o Filho de Deus. Sim. Nós achamos que todos nós porque somos o Messias, Falei. Então, o Messias para o povo Messias judeu, da morte. quando o Messias chega, Paz. é a paz. Sim. E, Por isso que eu e vi. quando Jesus vê, não teve paz. A gente está vivendo assim um período. Isso. Você vê, Exatamente. não é um período de muita paz. Isso, Então, é isso aí. tem Mas essa dúvida em relação Se ao. ele é realmente se ele o cara realmente- para o judaísmo. O Emílio estuda judaísmo. Manja pra cacete. Não é que eu estudo, eu gosto. ele é curioso. Eu gosto, Não é. eu gosto de ler bastante, eu acho bacana. Eu acho bacana o significado, as festas, que nem hoje da colheita. Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito. Mas eu acho que a gente, todos nós aqui, os ocidentais, não importa se o cara é cristão, se ele é católico, protestante, Macumbeiro. judeu, a gente Luterano. se baseia no Moisés, né? A nossa base, isso que a gente está fazendo aqui é o Moisés, né? Ele que organizou. Deu as tábuas. Ele que organizou o jeito que a gente é, o jeito que a gente se relaciona. É tipo o promotor. Né? São os mandamentos, mandamentos, né? Os 10 né? mandamentos é isso. Passaram a ser uma base moral para a civilização. Eu dou uma roubada nos 10 mandamentos. Todo mundo deles? Qual? Não sei. Depende do Pai e dia. mãe, você faz. Depende do dia. Você dá uma roubada. Não cometer adultério. É bonito. É bonito. Porque era uma É sociedade bacana. que estava completamente desorganizada, ele foi lá e colocou. Agora, falando dos mitos, a gente tem a teoria criacionista e teoria da evolução, né? Dinossauros. Darwin. Tudo. Como que, como o judaísmo vê, assim, os dinossauros existiram? É o físico falando mas... Não, porque Legítima. A visão da religião. Legítima. Deixa ele perguntar. Não, eu não visão posso reda- perguntar. Tem Lógico um que rabino pode. que eu saiba. Eu uma gostei coisa da sua legal, pergunta, Sandro. Quando você fala com um Sério? líder Sim. espiritual de qualquer Zuzu que tava religião, rindo. você pode perguntar qualquer Sim, coisa. lógico. E a questão é isso, assim. Os rabinos e os Adão e dinossauros. Eva e os dinossauros. Como que é a explicação judaica para isso? É claro que os dinossauros existiram. E o texto bíblico não é um texto de história, não é um texto de arqueologia, é um texto de ética. É para você ser um cara melhor. Se você estudar a Torá querendo se tornar uma pessoa melhor, você escolheu o melhor livro para isso. Se você estudar a Torá procurando arqueologia, A origem do procurando universo, história, não é. procurando... não é o melhor livro para isso. A ciência está extremamente bem avançada nesse assunto e você deve entender a ciência e a religião como disciplinas complementares. Uma vem para enriquecer a outra. Tem um rabino que falou uma coisa que eu acho bárbara. A ciência separa as coisas para entender como elas funcionam. E a religião coloca elas junto para dizer o que significam. Bonito. A religião fala de sentido, fala de significado. E a ciência não pode falar disso. Sim. Não pode falar de sentido e significado. Por outro lado, a ciência consegue explicar os fenômenos de uma maneira que a religião nunca conseguiria fazer. Então, cada um no seu quadrado, se houver o respeito entre esses diferentes grupos e entender que eles se complementam, então é assim que a sociedade vai andar de uma maneira melhor. A cultura, a ciência, a religião são disciplinas não concorrentes, complementares. E eu gosto do Deus. Da hora. Sim, bonito. O Deus é top. bacana. O Deus é bacana. Deus é 10. Porque senão você entra na... Tem- Eu sei que muita gente questiona. Você entra no escuro. Mas você entra lá no Dostoiévski. Se o Deus não existe, tudo pode. tudo é Aí, meu amigo, Precisa ter alguém É o que pau esquece. tora. Se Aí é você o não Tomé. acredita em nada... não é? Posso contar uma história curta? Lógico. Sobre Você que tá te adora questionar essa Deus? Você tá aqui pra Pode. isso, Rabino. Uma vez um rabino foi dar uma palestra. E no meio da palestra, alguém na plateia levantou a mão e falou: "Ô, rabino, queria dizer que eu não acredito em Deus." Aí o rabino pensou um instante e falou: "Eu queria te dizer que eu também não acredito em Deus." Eita. Ficou todo mundo assim. Como assim? Aí o rabino explicou, falou: "Eu não acredito em Deus todo dia do mesmo jeito, da mesma forma. E você provavelmente também não desacredita todo dia do mesmo jeito, da mesma forma. Ou seja, a gente está jogando o mesmo jogo. A vida é dinâmica. Conforme o que vai acontecendo na minha volta, eu tenho mais fé, eu tenho mais dúvida. E esse diálogo é legítimo.
faz parte. Ninguém pode provar que Deus existe, ninguém pode provar que Deus não existe. Então estamos todos no mesmo lugar. Dividir a humanidade entre aquele que acredita e aquele que não acredita é algo muito artificial. Na verdade, todos nós estamos passando por momentos de maior ou menor crença. Eu vou no hospital e vejo uma criança com leucemia, falo, putz, meu. Exato. E aí, Deus? Como é que é isso? E aí, Deus? Como é que pode ser uma coisa dessas? Por outro lado, eu vejo como o ser humano pode ser bacana, pode ser legal, pode ser generoso, pode cuidar um do outro. Falo, legal. Então, a minha fé, ela é impactada pelo que está acontecendo à minha volta. Né? É a história do ateu, graças a Deus. É uma brincadeira, mas é verdade. Porque a gente tem momentos de mais crença e mais dúvida, e isso é humano. Isso é uma relação profunda com a religiosidade. O cara que fala, acredito igual, o tempo todo não muda nada. Na minha opinião, ele tem uma relação superficial com a fé. Porque se você tiver uma relação profunda com a fé, você vai ter momentos de crença e momentos de dúvida. Uns dias de luta, uns dias de glória. Charlie Brown Jr. Charlie Brown de Equipe. Chorão. Rabino, puta, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Pânico. Muito Não era possível. Muito rápido. Mas o Emílio vai nascer. Quando o papo é bom, quando Vamos o papo combinar é bom, um chá. Vai rápido. Sim. A gente fica muito feliz aqui de ter uma palavra bacana, a gente até sente o ambiente mais legal, trazer Sim, mais leve. trazer Não, é pouco muito de legal. conhecimento, Sabedoria, né? trazer um pouco de conhecimento aí para dessa cultura tão bacana que é a cultura judaica. Muito obrigado pela presença. Agradeço o convite, Obrigado. contem comigo Muito no legal. futuro também. Sim, Shabbat muito mais obrigado. lindo que tem na CIP, que sei lá, organiza, é bem legal, tem as músicas, já participei, parabéns. E eu vou convidar o Rabino para jogar sinuca. no Vamos, Hebraica. campeonato Vamos de fazer. sinuca. Isso. Vai na sauna da Grande Hebraica. Rabino. Deixa eu falar uma coisa, esse campeonato na Hebraica, Vai começar. Clandestino. Rabino vai ser Clandestino. Clandestino. Não, vai de É. máscara. Não, vai de máscara. É, O clandestino. taco, saber o e taco. máscara. Vai ter. O tamanho